Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Então, gente, olha só. Eu preciso que todo mundo esteja com a câmera ligada. Parece que o Christian resolveu entrar na sala minha de outro horário aí, não é para entrar, né? Para poder entrar tem que ter o link. Não sei se foi esse. A minha câmera ela não tá. Eu sempre coloco o link para Tá próxima certo. aula. Professora, não tem como renomear, não? O que você fala? Meu nome. Ah, não. Eu tirei isso. Porque vocês ficam mudando de nome aí. Tem gente que fica mudando de nome. Então, tirei isso daí. Na hora de você entrar na sala, você muda. Ó. É só entrar pelo Zoom. Em vez de colocar, porque tem pelo link e tem como você entrar pelo Zoom. Então, você pega o aplicativo do Zoom, clica nele e coloca nova reunião. Aí você vai ter um negocinho. Mas aí o computador reiniciou e não dava tempo, porque tem que colocar O meu sempre aparece. Isso. A senha é muito fácil, eu coloquei a mesma senha, que é 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, é bem fácil. Nossa, professora, é super difícil. Eu acho que eu não vou dar conta, não. Gente, vamos piadinhas à parte, por favor. Nós estamos hoje no dia 25. Eu vou fazer uma chamada rápida e nós vamos entrar para o conteúdo nosso relacionado à revisão do simulado, tá bom? Então, quem que já quiser ir pegando enquanto eu vou fazendo a chamada, quem puder ir vai me ajudando a responder a chamada. Tá no módulo 1. Vocês vão pegar o módulo 1 para poder a gente ir aperfeiçoando aí, tá bom? Uma revisão. Ana Clara tá aí? Presente. Ana Luísa? Tô aqui. Gente, a pessoa não precisa ficar ligando. Às vezes tem uma pessoa que tá ligada o microfone e consegue responder pelo outro. Tá aqui, professora? Não, não tá. Caroline? Não, né? Presente. Presente. Christian? Aqui. Esther? Sim? Uhum. Cadê a Esther? Ah, tá ali. Só que a Esther tá sem câmera. Você falou que tava com problema, né? Fabiana? Presente. Ô, Esther, você vai ter que entrar em contato com o colégio para poder falar que sua câmera tá estragada ou qualquer coisa do tipo. Não é você especificamente, tá? Tem que ser sua mãe ou seu pai, seu responsável, vô e vó, sei lá. Felipe? Presente. Guilherme? Não? Gustavo Cardoso? Gustavo Henrique? Eu! Gustavo Henrique tá aí também? Não? Tá aqui. Tá? Isabelle? Presente. É muita gente. João Carlos? Não? Kathleen? Presente. Letícia? Não? Ah, tá. Tá dormindo ali. Lucas? Sim ou não? Não, o Lucas não. Ainda não, professora. Luiz Felipe? Não. Não. Maria Eduarda? Também não? Maria Luísa? Presente. Presente. Tá, quanto falta já? Marina? Não, Mariana primeiro. Mariana não? Não. Marina? Tá aí. Rafaela? É, professora. Sérgio? Não, né? Não. Yasmin? Não. Também não. Beleza. Sim. Yasmin tá aqui? Tá. Beleza. Então, coloquei presença para você, Yasmin. Então, Nunca nossa tinha revisão Arthur aqui, professora. é porque não conseguiu renomear. Deve ser o irmão ou o pai. Tá?
E eu não vou colocar para poder habilitar para renomear, porque tem gente meio sem noção que fica mexendo e mudando o trem o tempo inteiro. Então, para evitar isso, vamos à nossa revisão. Revisão de geografia, módulo 1. O que nós vamos pegar e tentar identificar aí primeiro? Vocês vão ter que observar muito bem esse simulado. Gente, um dos simulados mais difíceis de geografia que eu achei, do 6º ao 9º, é o 6º ano. O 6º ano eu achei mais complicado de fazer. Tá? É o conteúdo que eu mais amo, que eu mais gosto. Vocês sabem disso, eu acho, né? Mas é um conteúdo em que eles pegaram e colocaram as questões muito próximas uma das outras alternativas. Tá? Então, vocês vão ter que ter muita capacidade aí intelectual, pensar de verdade e poder ver o que tem de errado. Na hora de vocês responderem, tomem muito cuidado. Façam assim, procurem responder marcando verdadeiro ou F, tá? Então, só ativem o som se vocês quiserem realmente perguntar alguma coisa, tá, gente? Então, desativei aqui de todo mundo. Acredita, Esther? Eu não sei se você tá aqui ou não, Esther. Não dá para nem desativar seu som, é meio esquisito isso. Então, nós temos aí a situação de essa questão aí sobre inclinação do eixo da Terra, né? Essa daí vocês vão ter que estudar bastante, tá na 328. Então, ele tá mostrando o que é dia e onde é noite. Ele mostra o eixo imaginário da Terra e ele dá para saber as divisões solstício, equinócio, coisas do tipo. Para poder ficar melhor para a gente entender, se lá na questão tiver, por exemplo, sobre solstício de inverno, de verão e coisas assim, ele vai ter que ter inclinação e ter a relação de um com o outro para poder demonstrar, e ele está relacionado à translação, né? Então, para você saber se é solstício de inverno ou de verão, a inclinação do eixo da Terra é muito próximo. Então, ele vai ter que ter diferenças entre um e outro para você saber qual que é, certo? Para estar relacionado a essas mudanças das estações do ano. Estações do ano, elas são formadas através do quê? É do movimento de rotação ou de translação, gente? Alguém? Translação, professor. Translação, exatamente. A translação, que é o movimento de volta do Sol, que vai fazer com que tenha as estações do ano. Ô, Letícia, você está conseguindo compreender o que eu estou falando? Sim? Beleza. É que está virada de lado aí, eu não sei. Você está seguindo no livro? Deve ser, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa do movimento de rotação, é um movimento que a Terra gira em torno de si mesma e ela vai formar o dia e a noite, certo? E ela tem, mesmo no movimento de rotação que forma o dia e a noite, ele vai ter essa inclinação do eixo da Terra, que é algo normal. Mas para poder ser estações do ano, por exemplo, eu tenho que ter não só o movimento de rotação, a inclinação da Terra, mas você tem que pensar na translação, tá bom? Se for só rotação e inclinado o eixo, não tem como ser, por exemplo, relação com estações do ano. Deu para entender a diferença que eu estou querendo dizer? Ou não? Sim. Para ser estação do ano, você tem que ter relação com estar em volta do Sol. Se for só o planeta Terra girando em torno de si mesmo, logicamente que não está no simulado, não vai ficar girando, né? Mas essa demonstração, né, dia e noite, ele vai ter relação com dia e noite, com relação à rotação e não translação em si. Translação, você tem que ter o Sol para poder demonstrar aí o movimento de translação. Você está demonstrando a inclinação do eixo da Terra, o movimento de translação, isso daí você poderia ter uma relação em estações de ano, tá bem? As estações do ano. Primavera, inverno, primavera, verão e inverno, tá bom? Outono, né? Verão e outono. Depois do outono que vem o inverno. Pode falar. Alguém? Deu tilt aí? Não deu para escutar? E não, a conexão caiu. E travou.
Travou. Ontem foi o almoço. Tá, gente, olha, se travou, não adianta vocês ligarem o microfone e todo mundo querer falar ao mesmo tempo, tá? Travou sim e calma, gente. Desesperar não vai resolver nada, não. Vocês podem ficar calma aí. Desespero, povo. Quem queria fazer alguma pergunta? Era alguma pergunta que queria fazer? Ou não? Não? Então tá. Gustavo, só ativa seu som se eu tiver que falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Tá? Como sempre, pela milésima vez. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui a situação seguinte, além desse movimento de rotação, movimento de translação, que formam as estações do ano, né? Então, para formar as estações do ano, eu preciso de ter dois fatores principais. Quais são eles? Translação, que é o movimento que a Terra dá em volta do Sol. Quem que ativou o som? Quer falar alguma coisa? Então, só ativa o som se for falar, gente. Vocês estão atrapalhando, vocês não estão ajudando. Olha só. O movimento para ter estações do ano tem dois fatores. O movimento que a Terra dá em volta do Sol, que é chamado de translação, e a inclinação do eixo da Terra. Para a Terra ter essa questão aí das estações do ano, você tem que ter os dois fatores juntos, tá bom? Se não tiver os dois fatores juntos, não tem como ser o quê? Estações do ano. Para formar as estações do ano, vocês precisam ter as duas coisas juntas. Onde vai falar sobre as estações do ano aí, está na página 333, tá certo? Então, na página 333, ele está falando sobre as estações do ano e ele fala que inclinação do eixo da Terra, inclinação imaginária do eixo da Terra, né, que vai fazer com que receba mais ou menos intensidade de sol durante o período do ano, e o movimento de translação que vai formar aí as estações do ano. Outra coisa na página 330, na página anterior. Então, de novo, alguém ligou o microfone, gente. Já desliguei seu microfone aí. Eu não quero saber desculpas, eu quero saber se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, fala. Se não, vamos continuar a aula. Olha só. As zonas térmicas da Terra. Então, nós temos entre os trópicos, Trópico de Câncer e Capricórnio, nós temos aí a região tropical, tá certo? Tem a linha do Equador no meio, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Isso daí é a linha tropical, é a parte onde tem maior incidência de raios do sol durante o ano todo. Aí nós temos a parte temperada, que fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, é a zona temperada, tá bom? E a zona polar, que é o Polo Norte e Polo Sul, certo? Então, tem que saber as zonas térmicas da Terra aí também. Passando para a nossa revisão. Adiante. Tem a questão dos fusos horários, né? Então, a gente precisa lembrar que existem os fusos horários, certo? Então, que eles são os meridianos, beleza? Eu não vou ficar revisando o fuso horário, coisa do tipo aí, agora não. Mas nós temos, então, tem um mapa no simulado de vocês. Eu tentei fazer essa resposta colocando a régua no computador, colocando a régua no mapa, no que eu tinha impresso, de tudo quanto é jeito. Vocês não vão conseguir responder essa questão se vocês usarem régua. Vocês vão ter que responder essa questão sobre escala. Da mesma forma que está no livro de vocês. Deixa eu ver a página aqui que eu tinha visto isso. Se eu encontro ela. Peraí. Tem um mapa de vocês no livro em que ele já mostra qual é a medição. E vai ser da mesma forma no simulado. Vocês não vão usar régua em hipótese nenhuma. Se vocês pegarem a régua, vocês vão errar a questão. Não vai ter alternativa correta, vai dar a maior confusão na cabeça de vocês.
Então, está na 375, módulo 1. Abram aí no livro para vocês verem, por favor. Na 375. Nessa página 375, ele está grande, dá para poder ver qual que é a medição certinha. Ele está mostrando de uma forma mais fácil a régua. No simulado, não. No simulado, é do lado do mapa, ele tem a medição quanto que é, tá? Você vai ter que somar para depois você multiplicar pelo quilômetro. Quer fazer uma pergunta? Qual é a página? 375. Como que a gente sabe aí dessa 375? Olha só. Então, Poços de Caldas, você coloca no 0 e Juiz de Fora está no 3. Então, são 3 centímetros. A cada centímetro equivale a quanto? 110 quilômetros. Qual é a resposta que fica? Então, você vai colocar 3 vezes 110. 3 vezes 1 é ele mesmo, não é? Então, 3. 3 vezes 1, 3. Então, dá 330 quilômetros. Tá certo? Nesse espaçamento aí. Se fosse, por exemplo, Poços de Caldas até Juiz de Fora e depois fosse para Belo Horizonte, por exemplo. E de Juiz de Fora até Belo Horizonte, vamos supor que seriam 2 centímetros. O que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que... Poços de Caldas até Juiz de Fora são 3 centímetros. Depois são 2 centímetros até Belo Horizonte. Então, eu somo. Então, eu pego 3 centímetros mais 2 centímetros dá igual a 5 centímetros. Tá dando para entender? Por exemplo, aí vai pegar, aí vai contar, e deu 3 centímetros. Aí vai pegar 3 vezes os 110, aí o resultado vai ser os quilômetros? Exatamente. Agora, se ele tivesse 2 negócios, por exemplo, tivesse de Poços de Caldas até Juiz de Fora até Belo Horizonte. A pessoa foi até Juiz de Fora, visitou a família, e depois ela foi até Belo Horizonte, que visitou o resto da família, por exemplo. Tá? O que você tem que fazer? Você vai somar os 3 centímetros até Juiz de Fora, e vamos supor que seriam 2 centímetros de Juiz de Fora até Belo Horizonte. Você vai somar mais 2 centímetros. Então, 3 centímetros mais 2 centímetros é igual a 5 centímetros. Então, fica ao todo 5 centímetros de quilômetros ao todo que a pessoa vai ter que percorrer. E aí você vai pegar esses 5 centímetros, equivale ao quê? 1 centímetro é igual a 110. Então, você vai pegar 5 vezes 110. Deu para entender isso, gente? Primeiro, você vai ter que somar os centímetros todos e depois você vai multiplicar pelo que está no valor do mapa e a escala. E aí você vai saber, tá certo? Pode falar, Maria Luísa. E os centímetros a gente vai na régua? Não, no mapa de vocês, no simulado, vocês não vão usar régua. Se vocês pegarem a régua, não vai dar conta de responder. Vocês vão ter que olhar do lado do mapa. É um negocinho pequenininho, tipo o mapa tá desse tamanho, e tem um negocinho do tamanho minúsculo para poder você responder. Tem que observar o mapa muito bem observado. E ali ele tem que um risquinho equivale a tanto e o outro risquinho equivale a tanto. Aí você soma os dois, depois multiplica pela quilometragem, vai dar certinho a resposta. Ok, tá bom? Presta muita atenção no simulado, gente, muita atenção, tá? Simulado, sempre, essas questões, elas são feitas para poder se errar, né? Então, você tem que ter malícia na hora de responder. Nem sempre a pessoa que é mais inteligente vai acertar tudo. Às vezes a pessoa que não sabe tanta coisa, mas tem malícia na hora de responder, que vai dar conta de acertar, tá? Isso daí faz diferença, por exemplo, quando vocês estão começando a treinar o simulado de vocês agora, porque vocês vão ter vestibular futuramente. Assim esperamos que todo mundo, né, resolva fazer um vestibular, todo mundo resolva fazer concurso ou algo do tipo, não quer concurso, mas faz outra coisa, vai ter algum teste, alguma prova que é de marca X, você tem que pensar a respeito. Certo? Você tem que aprender, ter o hábito de fazer provas dessa forma, e você fica tranquilo, tá bom? Precisa ler as alternativas. Se você não ler as alternativas, você não vai dar conta de responder, tá bom? Você vai colocar a coisa errada, não é chutar, tá certo? Até no chute tem o jeito certo de chutar. Por quê? Você pode, em vez de pegar e chutar qualquer uma, pronto, acabou, não sei a resposta. Não sei esse conteúdo. Presta atenção. Primeiro você lê
Tudo é interpretação de texto. Tudo. Quem é ruim em interpretação de texto, lê mais livro. Lê tudo que vocês puderem para poder passar a aprender a interpretar texto. Quem é bom em interpretação de texto, sai melhor em matemática, geografia, história, ciências, tudo. Tá? Então, façam o seguinte. Lê primeiro a questão. No que leu a questão, vocês vão pegar e vão em cada alternativa marcando verdadeiro ou falso. Então, você já vai eliminar ali pelo menos 2 questões, 2 alternativas. Porque uma alternativa vai ter nada a ver com o tema, nada a ver. Tipo, ele está falando sobre as mulheres bonitas do mundo. Do mundo não, vamos colocar assim, as mulheres bonitas de Anápolis. Tá? O texto está falando sobre as mulheres bonitas de Anápolis. E na alternativa está falando assim, as mulheres bonitas do mundo. Tá vendo que tem uma palavrinha que mudou? Aquela ali tá errada. Tá certo? Ele não tem nada a ver com mulheres bonitas do mundo. Tá falando só de Anápolis. Tá certo? Aí na outra alternativa tá falando que nem todas as mulheres de Anápolis são bonitas. Mas no texto tá falando o quê? Que todas as mulheres de Anápolis são bonitas. Mesmo que não sejam verdade absoluta, você tem que saber o que está no texto, olhar a resposta e ver, não, isso daqui não tem tanto a ver com, tem uma parte errada. Grifa essa parte errada e coloca a falsa nela. Você fica com 2 ou 3 alternativas só para você poder ver realmente do conteúdo ali. Tá certo? Então, façam dessa forma, coloca verdadeiro ou falso nas alternativas ali. Tá certo? Outra coisa, que isso é macete de concurso. Eu passei no concurso de Anápolis, gente. Eu fiz a prova nesse ano e eu passei. E foram 10 mil inscritos só para 150 vagas, tá? Então foi bem concorrido. Mas como que eu passei? Por conta de macete, por conta de jeito de fazer a prova, de malícia. São essas malícias, são essas coisinhas que eu tô dando dica para vocês que vai fazer diferença para vocês na hora de responder, tá? Isso não só no 6º ano, mas em todas as... não só em geografia, todas as matérias, né? E não só para essa série de vocês, mas todas as séries até chegar na hora do vestibular vai fazer diferença. Uma coisa que a gente faz é pegar a prova e você fazer as questões que você tem mais afinidade. Eu não vou ler tudo, porque isso daí é loucura. Se eu começar a ler tudo e achar que eu acho melhor para responder, esses não vão dar tempo. O que você faz? Pega a matéria que você gosta mais. Ah, eu gosto mais de matemática. Eu amo matemática, faço matemática super bem. E rápido, por exemplo. Então, eu vou pegar na matéria de matemática e vou fazer ela primeiro. Porque eu sou muito rápida. Então, eu faço rapidão a matemática. Eu tô com meu cérebro descansado. Tô começando a fazer o simulado. Tá tudo tranquilo. Relax. O que acontece? Você começa a fazer ali o simulado. Você começa a fazer, o seu cérebro demora 15 minutos para começar a entrar, pegar no tranco aquela questão e começar realmente a pensar. Se você começa com a matéria que você tem afinidade, você começa a se sentir melhor. Tipo, eu tô acertando quase tudo realmente, porque eu sei disso daqui. Entende? Então, façam dessa forma. Comecem para a matéria que você tem mais afinidade, depois vocês vão passando para as outras matérias. Eu tô esquecendo, eu não tenho aula com vocês amanhã, né? Então, vou passar para as próximas aqui. Deixa eu ver. Deu para entender essa questão? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A sua matéria vai estar no simulado? Claro. Senão não estaria nem fazendo revisão com vocês. Então, isso que eu estranhei, uai. Geografia, sim. E outro detalhe, eu não reparei exatamente na turma de vocês, mas tem coisas relacionadas com a geografia. Vocês viram que tem coisa relacionada com matemática? Vocês vão ter que fazer conta em geografia? Vocês vão ter que interpretar texto, que é português em geografia? Tem questões de português em que tem relação com geografia. Você tem que saber um pouquinho de geografia para poder saber sobre português. Eu não olhei as outras matérias, mas você tem um monte de questões dessa forma, tá? Na hora do vestibular, ela é assim. Ele é misturado. Pode falar, Maria Luísa? Deixa a Yasmin falar primeiro. Então fala, Yasmin. A senhora sabe quantas perguntas? De geografia? É. De geografia, 4 questões só.
4 questões. É tranquilo, entre aspas. Tem que prestar atenção. Muito bem prestado. Para responder, você tem que prestar muita atenção mesmo. Porque senão você confunde uma coisa com a outra. Tá certo? Maria Luísa, queria perguntar alguma coisa. Era Maria Luísa? Ela perguntou o que eu ia perguntar. Ah, tá. Quantas questões? Beleza, então. Vamos passar, então, adiante. Vocês vão estudar e lembrar o fuso horário novamente, a origem da Terra, como que ela teve, tempo geológico e tempo histórico. O tempo histórico é o que a gente vive, o ser humano vive na Terra. Tempo geológico desde a formação do planeta Terra. Você tem várias formas de formação, teorias de como surgiu o planeta Terra, lembra? O surgimento do planeta Terra aí, nós temos mitos de povos neozelandês, tem mito do povo chinês, certo? Estou passando adiante aí no livro de vocês. Agora para a página 355. Orientação e localização no planeta Terra. Nós temos aí sobre as norte, sul, leste, oeste, rosa dos ventos, né? Coordenadas geográficas, então paralelos, latitude, igualzinho do bacê latino, latitude. E os meridianos, que é o meridiano de Greenwich, que é o principal, que ele tem essa daqui. O que vai formar o quê? A questão das norte e sul são os paralelos, certo? Que é a latitude. E os meridianos, eles vão formar o leste-oeste, que seria o oriental e ocidental. Tem gente que... Professora, vai alguma coisa do módulo 2 ou o módulo 1 inteiro que é para estudar? É mais o módulo 1 inteiro, mas o conteúdo de vocês já está lá na plataforma, eu já coloquei para vocês, está desde as 8 horas da manhã liberado. Vocês têm vão agora sem ter conteúdo, sem ter aula, não tem? Vocês ficam aí 1 hora sem aula, não tem hoje? Então, nessa 1 hora sem aula, vocês vão lá, pelo amor de Deus, todo mundo. Vai lá em geografia, tem o conteúdo do simulado de vocês, tá? E tem são 6 questões de geografia sobre o conteúdo passado nosso, tá bom? Então, vocês vão pegar e vão fazer essas questões aí no formulário. Nós precisamos terminar isso, fazer isso, façam hoje. O que acontece? A pessoa que não está fazendo as questões do formulário, não está participando das aulas nem nada, esquece de fazer formulário, quando chegar em agosto, primeira semana, vai ser fechada essas notas. Se vocês não tiverem feito, vocês vão ter que fazer durante as férias. Se não fizer de todos os professores durante as férias, vocês vão tirar 0. Beleza? Vão zerar. Lá em agosto, na hora que a gente voltar, a primeira semana, hoje é o nosso último dia de aula, vocês estão sabendo disso, né? Nós estamos entrando em férias aí. Então, vocês vão ter o simulado na terça-feira da semana que vem agora e é férias depois do simulado. Então, tenham muito cuidado. Por favor, façam todas as tarefas de todos os professores. Hoje, já pega e já faz a de geografia. Gente, é super fácil, a resposta está tudo no livro. É só você saber lá, olhar no livro de vocês, vocês vão saber a resposta. E é só 2 páginas. Tá? Vamos lá. Passamos, então, para a parte de... Lá na página 362. Eu quero que todo mundo vá na página 362 do livro de vocês. 32, professora? 362. 362. Módulo 1, hein? O Christian tá com a cara de sono. Parece que nem o livro não tá lá na vida dele. Tá aí? Então pega aí, Christian. O que acontece nisso daí, gente? Ele tá mostrando sobre o globo terrestre e o planisfério. Tá? Então, falta 10 minutos para acabar a nossa aula. Tem gente que tá ouvindo música em vez de estar prestando atenção com a gente aqui. Então, faz o favor de desligar seu som. Rafaela. Olha só. Diferentes maneiras de representar a superfície terrestre. Nós temos o globo terrestre e temos os planisférios, que são esses mapas assim, ó, planisfério.
que tem de bom que você consegue ver num globo e no mapa? Então, essa diferença de um e outro, vocês vão ter que estudar. Fala, Christian. É página 372 ou é outra? 62. 362. 362. 362. Vamos lá. Então, globo terrestre representa a superfície da Terra de maneira mais aproximada da sua forma real. Quando eu estou falando de aproximada da forma real, estou falando de globo terrestre. O planisfério, ele é mais aproximado da forma real. O planeta Terra é reto. Como tem algumas pessoas meio diferentes aí que acreditam. Não, gente, não tem como o planeta Terra ser um planisfério e ser retinho, tá bom? Isso daí nós temos imagens de satélite, nós temos pessoas que viajam de avião. Não tem como, tá certo? Pensar que um homem pegou um foguete só para comprovar se a Terra era plana. Ele tinha certeza que a Terra era plana. E ele morreu. Acabou Por quê? morrendo. Ah, porque ele pegou o foguete Porque é terraplanista. o foguete estragou no meio do caminho. E ele morreu. Que tenso, triste, muito triste. Gente, essa teoria da terraplanista, ela é inviável. Ainda mais no mundo de hoje, em que nós temos imagens de satélite, nós temos satélites que orbitam na Terra o tempo inteiro. Você tem pessoas que foram para a Lua, você tem pessoas que vão nesses satélites consertar e sabe que o trem está girando. Não tem como o trem ser plano. A Terra não é plana. É impossível isso, tá bom? Então, assim, essas teorias, hoje em dia tem teoria de tudo quanto é coisa. E o povo tá voltando no tempo em vez de avançar, tá certo? Então, tomem cuidado com o que vocês vão acreditar. E às vezes a pessoa fala, eles se contradizem em muitas coisas, tá bom? Observem o que tem em contradição. Mas nós temos o quê? A Terra é ovoide, ela é redonda, é um redondo que não é redondo, né? Que ela tem áreas mais altas, áreas mais baixas, por conta do relevo mesmo. Então, ela é meio achatada nos polos e mais arredondada, tá? No meio aí. Então, a questão do globo terrestre é mais parecido com o que é a forma real da Terra. O planisfério, eu vou conseguir ver todos os oceanos e todos os países, continentes do planeta. O globo terrestre eu consigo ver todos os oceanos ao mesmo tempo? Não, é impossível. Não. Você pode até ver o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, mas o Oceano Índico você não vai dar conta de ver. Se você está vendo o Índico, por exemplo, você não dá conta de ver o Pacífico e o Atlântico ao mesmo tempo, tá bom? Então, o globo terrestre não dá para ver todos os oceanos ao mesmo tempo, tá certo? O planisfério, sim. Só o planisfério. Aí, o que nós temos em comum entre esses dois? O que acontece com os dois? Os dois têm distorções? Sim, todos os dois têm distorções. Se tiver lá uma afirmativa que os dois não apresentam distorções, ela está errada. Porque tem distorções. Tanto o mapa planisférico quanto o globo terrestre tem distorções. Tá certo? Sempre. A gente já viu a respeito disso, né? Então, o que a gente tem em comum desses dois? Uma das coisas em comum é, se eu quiser saber a distância entre um país e outro, por exemplo, o continente africano do Brasil. Aí você consegue um país específico do continente africano e um país específico... Um país não. Um país do continente africano, coloca uma cidade específica lá e uma cidade aqui do Brasil. E você calcular essa distância no planisfério, com a escala do planisfério, ou calcular essa distância através do globo, pela circunferência, que você tem toda uma forma de calcular isso, tem como calcular nos dois. Tá certo? Deu para entender? Sim, gente? Tranquilo? Mais ou menos? Tem como você saber a distância entre um país e outro, tanto no globo quanto no planisfério, no mapa. Tá bom? Porque você tem escala, você tem questão
de fazer cálculos aí. Vocês não vão ter que fazer esse cálculo, né, gente? Logicamente, vocês estão no 6º ano, não tem necessidade, vocês não estão formando em geografia nem cartografia, tá? Mas vocês precisam saber sobre isso, tá bom? Todos os mapas e os globos têm distorções. Você tem que saber que o planisfério eu consigo ver todos os países e oceanos, já o globo terrestre eu não consigo ver todos os países e oceanos, tá certo? O que é representado em uma área plana é apenas o planisfério, que é esse mapa aqui. Quando eu penso num globo terrestre, ele não é um planisfério, ele é um globo terrestre, ele é de uma forma arredondada. Ele é globo, tá certo? Então, planisfério, retinho, e globo terrestre, arredondado. Tá? Deixa eu ver outra coisa relacionada que eu posso ajudar vocês um pouco. Eu falei a respeito das questões que não tem nada a ver as alternativas, né? Com a questão em si, que acontece, tem demais da conta, em tudo quanto é matéria. Gente, isso não é só geografia, isso é todas as matérias, você vai ter algumas alternativas que não tem nada a ver com o que está enunciado, tá? Existem diferentes tipos de mapas, então nós temos mapas, mapa político, mapa hidrográfico, mapa relacionado à altimetria do lugar, clima, vegetação, todos são mapas diferentes. Então, você tem mapa físico, mapa econômico, mapa demográfico, cartografia aí relacionada, né? Você tem os pontos de visão diferentes dos mapas. Então, horizontal, oblíqua e vertical, certo? Representação das escalas, nós temos a escala gráfica, escala numérica também. Eu vou só dar uma repassada aqui nas presenças, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 3, 4, 5. Professora, tem 3 olá na sala. 16. Hã? Tem 3 o quê, Tem Felipe? 3 olá na sala. Olá. No bate-papo? Também. Ele tá falando para mim reservadamente. Pois é, eu tinha desativado o bate-papo. Ninguém. Pronto, ninguém pode falar mais nada. Olha só. Então, nós temos aí. Pronto, resolvido nosso problema. É os 3 últimos, professor. Ô, gente, preocupa com isso não, eu não vou ficar olhando nada disso não, tá? Olha só. Tá faltando uma pessoa que não tá na chamada. O Guilherme tá aí? Chegou? Chegou, né? Não, professor, é só olá. É o olá. Quando o Guilherme tiver no início, tiver com a letra maiúscula, é o Guilherme normal. Agora, quando tiver com a letra minúscula, é o olá. Quem que é o lá, gente? É um menino que fica É uma pessoa que entra todas na as aulas. sala. Então tá, Aí removi ele. Tem mais algum? Tem João outro Carlos. Guilherme Góes. E o O Carlos Carlos e o Luiz parece. Felipe. Esses dois aí não são daqui também, não. Acho que não. Eles Eu acho que entram esse pelo Luiz nome dos Felipe também alunos, não só que é não é eles. da... Então, vou remover o Acho Luiz que- Felipe também. E se tiver com a letra maiúscula, aí sim. Não, aí Mas vocês Gonçalo falam a Gil conhece respeito de... Hã? Marcos, nunca vi. Professor, a aula já vai acabar. Tá, vai acabar. Marcos Vasconcelos é a Ana Clara.